pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E se você chegou até aqui ao nosso canal é porque com certeza você quer identificar motivações e intenções que por vezes estão ocultas em nosso coração. E o personagem que nós vamos conversar aqui hoje nós encontramos lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 10, que diz assim: Disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. O personagem que nós vamos conversar aqui hoje é sobre Aminon. Aminon, filho de Davi e meio-irmão de Tamar. Aminon, nesse momento, comete um ato cruel com a sua própria irmã, um incesto, um abuso sexual com ela. E o abuso sexual hoje, como nós sabemos, é um assunto que tem vindo à tona nas grandes mídias sociais, porque tem acontecido e acontecido das maneiras mais horrendas. E principalmente porque geralmente a pessoa que exerce o abuso são pessoas próximas a essas vítimas, como foi o caso aqui de Aminon com Tamar. E o que levou Aminon a cometer esse ato? Porque Aminon violentou a sua irmã. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre aquilo que tinha oculto no coração de Aminon para que ele tivesse essa atitude. E aquilo que tinha oculto no coração dele, que nós temos que tomar muito cuidado, tem um nome, que é a lascívia. Agora, deixa eu explicar para você como a lascívia ela pode surgir no coração do indivíduo. Entenda algo muito importante. Muitas pessoas elas tentam compensar sua carência afetiva entregando-se à lascívia. E como é que a carência afetiva ela surge? A carência afetiva geralmente ela surge a partir da infância, principalmente de crianças, por exemplo, que foram abandonadas pelos seus pais, ou então que perderam seus pais muito novos, ou então até tem a presença dos seus pais, mas eles acabam negligenciando as suas funções, como foi o caso do rei Davi. O rei Davi, ele foi um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, mas o rei Davi era ser humano como qualquer um de nós e cometeu erros na criação dos seus filhos, a tal ponto que gerou uma série de carências, como nós vemos aqui no caso de Aminon. E a carência afetiva no interior de Aminon foi gerando a lascívia. Quando eu falo de lascívia, eu estou me referindo a pensamentos, a imaginações e desejos proibidos por Deus. A Alexandra, então, responsável pelo que aconteceu aí, foi o pai de Aminon. Olha, deixa eu dizer algo importante para você. Todos nós temos a capacidade de fazer escolhas. E o Senhor já nos ensina algo lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A lascívia é um mau desejo do coração do indivíduo. E ela não necessariamente precisa ser concebida. E esse é o motivo pelo qual nós temos que identificar em nosso coração se existe lascívia.
porque nós temos a oportunidade de nos arrependermos e não cometer o pecado e não praticar. Deixa eu te explicar uma coisa. Em quase 100% dos casos de pecado sexual, a porta foi aberta pela lascívia, em pensamentos que não deveriam ser permitidos. Queridos, até o momento em que está na linha do pensamento, você tem a possibilidade de não executar e não praticar o pecado. Esse é o ponto. E como nós identificamos a lascívia no coração de Aminon? Primeira atitude que Aminon, que a gente observa, é pensamentos obsessivos. Essa é uma primeira característica. Aminon, ele ficou tão obcecado por Tamar, mas tão obcecado por ela, que ele vivia angustiado. Um amigo dele observou isso e disse: Aminon, por que tu tá desse jeito? Ele adoeceu, pessoal. Ele adoeceu por conta desse pensamento obcecado pela sua irmã. A lascívia, ela tem a capacidade de impor crenças de que a tua felicidade e o teu contentamento, eles só vão acontecer se você obter aquilo que você deseja. Essa é a primeira característica de pessoas que têm em seu coração a lascívia. É pensamentos obsessivos. Segunda atitude. A pessoa é tratada como objeto. A pessoa que tem a lascívia no seu coração vê o outro como objeto. Assim como Aminon viu Tamar como objeto. Na hora que Aminon, ele ataca Tamar e ela diz: olha, irmão, não faz isso, você vai me prejudicar, como é que vai ser a minha vida se você fizer isso, eu vou ser desonrada. Mas Aminon não se importou com isso. Aminon simplesmente queria ter Tamar. Ou seja, para ele ali, Tamar era apenas um objeto do seu desejo. Essa é uma segunda característica de quem tem lascívia oculta no seu coração. Apenas trata o outro como objeto de prazer. A terceira atitude de alguém que tem lascívia no coração é a confusão de sentimentos. Quando Aminon, ele violentou a sua irmã, que ele teve a relação sexual com ela, Aminon, ele sentiu uma aversão. Diz a palavra de Deus que a aversão foi tão forte com relação a Tamar, que era mais forte do que a paixão que ele dizia ter anteriormente, que ele pede para Tamar sair do quarto dele imediatamente. Olha a confusão de sentimentos que a lascívia é capaz de fazer. Se você tem lascívia no seu coração, teus sentimentos são confusos. Então tome cuidado com relação a isso. Porque Aminon não amava Tamar. Aminon foi conduzido o tempo todinho pela lascívia e cometeu o abuso sexual. Agora deixa eu dizer algo importante para você com relação ao abuso sexual. O abuso sexual, ele não está relacionado à questão apenas do sexo. Muitas pessoas acham que é pelo sexo, mas não é só pelo sexo. É também por uma tentativa de exercer poder sobre alguém. E por que eu estou dizendo isso para você? Por algo bem simples. Observe as vítimas de abuso sexual. Geralmente são pessoas vulneráveis. São pessoas que são próximas. Essas vítimas são próximas ao abusador. Por isso que é mais cruel ainda o abuso sexual. Observa como a lascívia, ela vai denegrindo o indivíduo internamente. E diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, que esse desejo, tendo sendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Que foi justamente aquilo que aconteceu com Aminon. 2 anos depois, Absalão, irmão de Tamar, ele arma uma emboscada e mata
o seu próprio irmão, gerando a morte. Olha o que o pecado é capaz de fazer. Mas muitas vezes o abusador, ele pode até não morrer fisicamente, mas ele morre espiritualmente. Há um afastamento total da presença de Deus na vida dele. Ele não tem comunhão com Deus. Então, queridos, tome muito cuidado com a lascívia, porque a lascívia é capaz de conduzir a pessoa a níveis mais cruéis de pecados. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe para mais pessoas. Curte o nosso canal, alerte as pessoas com relação a isso, para que elas não acabem como Aminon, se tornando um abusador, cometendo um incesto, por conta de um desejo não dominado. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo.